Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, amigos da internet, surfando nas ondas. Hoje a sessão também se dá à distância e nós não poderíamos não realizar esse processo tão caro para a Academia Brasileira de Letras, que é a cerimônia de posse, que é sempre esse processo de transição em que as diretorias passam e a academia permanece. Mas que a própria academia possa permanecer, é necessário que as diretorias não deixem de marcar o momento da posse. Declaro, portanto, aberta a sessão de posse da nova diretoria para o exercício de 2021. Passo a palavra ao secretário-geral, acadêmico Merval Pereira, para apresentar o relatório de atividades da Academia Brasileira de Letras em 2020, de modo reduzido, mas com informações ampliadas e mais detalhadas no relatório que estará pronto à disposição de todos no ano que vem. Com a palavra, o nosso querido amigo acadêmico Merval Pereira. Caro presidente Marco Lucchesi, gostaria de começar o balanço de nossas atividades neste ano, louvando a sua liderança em tempos difíceis como os que estamos vivendo. Uma casa de cultura como a Academia Brasileira de Letras, que vive do intercâmbio cultural e oferece ciclos de palestras e encenações teatrais e musicais abertas ao público, teve que ampliar seus espaços virtuais para compensar a impossibilidade de eventos presenciais. O balanço do ano, porém, como verão, é recompensador. De acordo com o engajamento humanista que nos é tão caro, que permeou ações no mundo, a ABL se fez presente nesse cenário de crise global. A Academia Brasileira de Letras comemorou seus 123 anos de fundação no dia 20 de julho, em solenidade virtual. O acadêmico Alberto Venâncio Filho foi orador oficial e ressaltou: nesta crise que vivemos hoje, diante da pandemia, não se justificam discursos mais longos, e sim só a rememoração de trazer episódios que fizeram o passado da academia. Diz o Estatuto, aprovado em 1897, que na academia se cultiva a língua e a literatura nacional. Esse compromisso está se cumprindo e haverá de ser cumprido por muitos anos. Outra ação promovida pela ABL na comemoração do seu aniversário foi a disponibilização de uma exposição virtual em seu site. Por intermédio de nossos acadêmicos, demos vida ao projeto #ABL em sua casa, que consistiu em alimentar nossos canais de mídias e site oficial com variadas contribuições culturais, divulgando a leitura dramatizada de contos, poemas, textos de nossa literatura nacional, além de outras ações que contribuíram nesse isolamento, promovendo esperança, solidariedade e resiliência, como o #Música de Câmara Diminuta, apresentações virtuais exclusivas de proeminentes músicos, através de nossas plataformas digitais. A grave crise sanitária que acometeu diferentes partes do mundo suscitou um conjunto de determinações por parte da comunidade científica internacional com vistas a mitigar os efeitos do coronavírus. Com base na contínua atualização dos fatos relativos à pandemia e seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, a ABL reiterou seu compromisso social através de suas plataformas #especialcoronavírus, conteúdos produzidos por especialistas renomados na área de saúde pública. Contando com a abordagem de obras literárias de acadêmicos por atores e atrizes, a Academia Brasileira de Letras abriu espaço ao lançamento do projeto cultural chamado #Pequenas Leituras. Na voz de artistas de diferentes áreas, trabalhos e obras de mestres da literatura nacional são revisitados. A proposta reúne arte, criatividade e história, uma ótima oportunidade para professores e estudantes. Para celebrar o centenário de nascimento dos acadêmicos Carlos Castelo Branco, 6º ocupante da cadeira 34, João Cabral de Melo Neto, 5º ocupante da cadeira 37, e Celso Furtado, 8º ocupante da cadeira 11, a Academia Brasileira de Letras lançou a série #Especial dos Centenários, que foi dedicada a esses grandes nomes da cultura brasileira que compuseram os quadros da Academia Brasileira de Letras.
Cada episódio versou sobre os principais aspectos da vida e da obra dos acadêmicos homenageados e contou com a participação e os comentários dos acadêmicos Cícero Sandrone, Antônio Carlos Sequim, Antônio Cícero, Edmar Lisboa Baixa, Inácio Loyola de Brandão e o meu próprio. A Academia Brasileira de Letras inaugurou com a série de podcasts #Efemérides Acadêmicas a comemoração de aniversários redondos de acadêmicos, que celebram seus feitos e marcos ao longo de suas trajetórias dentro da Casa Machado de Assis. O primeiro foi uma homenagem especial aos 90 anos do acadêmico José Sarney, decano da BL, eleito em 1980. O episódio contou com a participação do acadêmico Marcos Vinícius Vilaça e teve a apresentação do presidente Marco Luquezzi. O segundo fez uma homenagem especial aos 80 anos do acadêmico Carlos Diegues e contou com a participação do acadêmico Geraldo Carneiro e a apresentação do acadêmico Antônio Torres. O terceiro episódio fez uma homenagem aos 80 anos do acadêmico Marco Maciel, com a participação dos acadêmicos Marco Vinícius Vilaça, Fernando Henrique Cardoso e Joaquim Falcão. O quarto episódio, uma homenagem aos 80 anos do acadêmico Antônio Torres, teve a participação dos acadêmicos João Almino, Ana Maria Machado e Domício Proença Filho. O quinto fez uma homenagem aos 90 anos de nascimento do acadêmico Ferreira Goulart. O episódio contou com a participação dos acadêmicos Arno Velling, Antônio Carlos Sequim e Antônio Cícero. A Academia Brasileira de Letras apresentou, através de seu canal de podcast, a primeira mesa redonda especial que abordou o tema saúde mental e pandemia, um assunto importante para o atual desafio de implementar uma política de saúde mental necessária nesses momentos de intensa crise na saúde pública. A mesa redonda também englobou os efeitos psicológicos da pandemia sobre todos e colocou sugestões como enfrentá-la de forma positiva e saudável. A mesa redonda contou com a participação dos médicos Walter Boechat, Paula Pantoja Boechat e Humberto Oliveira, e da psicóloga Sigrid Aikel. A apresentação coube ao presidente da BL, acadêmico Marco Luquezzi. A segunda mesa redonda especial abordou o tema O Mundo Pós-Pandemia, a retomada do diálogo global, discutindo como será o mundo após esse período de crise que estamos passando. Um debate e uma abordagem relevante diante do panorama da retomada das relações internacionais após a pandemia global. A mesa redonda contou com a participação da professora e pesquisadora Ana Flávia Grange Barros, do diplomata Adam Jaime Muniz e da embaixadora Maria Celina de Azevedo Rodrigues. A apresentação foi feita pelo acadêmico Celso Laffer, ex-chanceler e especialista em economia. A terceira mesa redonda especial teve como tema Preparando o Bicentenário de Dostoiévski, numa iniciativa dentro das comemorações do bicentenário do escritor russo Fyodor Dostoiévski, 1821-1881, que ocorrerá em 2021. A mesa redonda contou com a participação dos professores Fátima Bianchi, Jaime Sudário Cabral e Bruno Barreto Gomide. A quarta mesa redonda debateu o tema As Comunidades do Rio de Janeiro e a Pandemia, discutindo e interpretando a questão da pandemia do coronavírus no contexto e circunstâncias que estão presentes na vivência do dia a dia de todas as comunidades da cidade do Rio de Janeiro e como tem afetado as comunidades com problemas estruturais. A mesa redonda contou com a participação de Adair Rocha, professor e escritor, Eliana Souza e Silva, professora e pesquisadora, e Itamar Silva, jornalista. A apresentação coube o presidente da academia, acadêmico Marco Luquezzi. A quinta mesa redonda especial debateu o tema A Cultura e a Construção do Futuro, onde se discutiu a construção de um futuro positivo pós-pandemia e a energia necessária para a manutenção da cultura em um momento tão arrebatador. A mesa redonda contou com a participação dos sócios correspondentes da Academia Brasileira de Letras, Leslie Bettel, da Inglaterra, ocupante da cadeira 16, Didier Lamaison, França, ocupante da cadeira 1, Darlene Sadlier, dos Estados Unidos, ocupante da cadeira 10, e Antônio Maura, da Espanha, ocupante da cadeira 17. O tema da sexta mesa redonda especial foi Diálogos para a Cultura da América Latina,
onde se discutiu com especial destaque a importância, a afinidade e a dimensão da aproximação das culturas latino-americanas. A mesa redonda apresentada pelo presidente Marco Lucchesi contou com a participação do presidente da Academia Nacional de Letras do Uruguai, Wilfredo Penco, ensaísta crítico, e do presidente da Academia Dominicana da Língua, Bruno Rosário, ensaísta linguista. A importância da manutenção do diálogo constante entre os países falantes da língua portuguesa foi o tema da 7ª Mesa Redonda Especial, intitulada Horizontes do Diálogo das Culturas da Língua Portuguesa. A mesa redonda contou com a participação de Paulo Carvalho, presidente da Academia Angolana de Letras, professor catedrático, mestre em Sociologia e deputado da Assembleia Nacional, que debateu o assunto com o presidente da BL, Marco Lucchesi. A 8ª Mesa Redonda abordou o tema Dante Alighieri, 700 anos da presença, onde se discutiu a obra do escritor, poeta e político florentino Dante Alighieri, considerado o primeiro e maior poeta da língua italiana, autor de uma das obras-primas da literatura universal, a Divina Comédia. A mesa redonda contou com a participação dos seguintes especialistas na obra de Dante: Cecília Casini, professora e pesquisadora, Tommaso Raso, professor e ensaísta, e Luciano Migliaccio, professor e escritor. A apresentação da mesa redonda coube ao acadêmico Antônio Cícero. O setor de museologia deu prosseguimento à pesquisa sobre o acervo, priorizando a procedência das obras registradas em atas. Ampliou a pesquisa do projeto ABL, onde moraram os acadêmicos. O arquivo Mucilhão, dirigido pelo acadêmico Zé Luiz de Carvalho, utilizando-se de ferramentas tecnológicas de acesso remoto e compartilhamento de informações digitais, serviço de e-mail pela web e gerenciamento de projetos e atividades, avançou na criação, desenvolvimento e atualização de documentos reguladores e orientadores das práticas e políticas aplicadas à gestão e preservação do acervo arquivístico da Casa. Em parceria entre a Academia Brasileira de Letras e a Global Editora, foi lançada a coedição da obra sobre a correspondência de Machado de Assis, produzida entre 1860 e 1908. A ABL publicou o primeiro volume dessas cartas em 2008, ano do centenário da morte do escritor, e deu continuidade ao projeto, editando outros 4 volumes posteriormente. A compilação foi realizada sob a supervisão do acadêmico Sérgio Paulo Rouanet, congregando pesquisas de Irene Moutinho e Silvia Eleutério. O conteúdo da obra permite conhecer diferentes perspectivas sobre a vida e a obra de Machado de Assis, disponibilizando de forma conjunta e revista o acesso à rica correspondência do bruxo do Corme Velho. O setor de lexicologia e lexicografia, dirigido pelo acadêmico Evanildo Bechara, chega ao fim de suas atividades do ano 2020, dando continuidade à redação preliminar de verbetes do 2º volume do Dicionário de Machado de Assis, até a letra M. A equipe prosseguiu também com a revisão técnica do 1º volume desta obra, letras A a H, com cerca de 3.360 laudas. Paralelamente, com a grande quantidade de novas palavras que passaram a fazer parte do cotidiano da língua nos últimos 10 anos, a equipe trabalhou na pesquisa e seleção de conteúdo para a 6ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, VOLP, reunindo cerca de 800 novas entradas colhidas em textos literários, científicos e jornalísticos, além de implementar as devidas correções, visando oferecer ao público uma versão aumentada em seu universo lexical e em dia com a revolução da língua. Em parceria com o setor de mídias e eventos, a lexicografia está dando início a projetos Novas Palavras, que consistem em uma seção no site da BL dedicada à exposição de vocábulos ou expressões que passaram a ter uso corrente na língua portuguesa, com suas respectivas definições, abonações e referências. No tocante ao serviço ABL Responde, foram recebidas e respondidas cerca de 4.500 questões sobre língua portuguesa enviadas por consulentes de todo o país. A equipe também está fazendo a seleção e edição das principais dúvidas do ABL Responde dos últimos 5 anos para serem disponibilizadas no site.
O presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Marco Lucchesi, e diversas outras autoridades de instituições ligadas à língua portuguesa participaram da comemoração do Dia da Língua Portuguesa, por meio de depoimentos em vídeo. Em sua fala, Lucchesi descreveu a língua portuguesa como um perfume, uma filosofia, uma forma de compreender quem somos e de articular todas as nossas formas de pertencimento atávico e futuro. A língua portuguesa é não só uma das línguas mais difundidas do mundo, com mais de 265 milhões de falantes espalhados por todos os continentes, como é também a língua mais falada do Hemisfério Sul. A ABL e a Biblioteca da Câmara dos Deputados realizaram doações a bibliotecas de unidades prisionais de todo o país, como parte de seu protocolo de cooperação. Desde o começo da pandemia, as duas instituições têm fortalecido suas ações de doação para segmentos vulneráveis da sociedade em todos os estados brasileiros. Somente neste trimestre foram enviados mais de 70 kits ABL para diversas bibliotecas. Mais de 30 unidades prisionais espalhadas pelo país já receberam os livros. O objetivo do projeto é alcançar todas as instituições que possuam um centro de leitura. A ABL, com essa parceria, reforça seu compromisso de viabilizar o acesso à cultura e ao conhecimento, como já vem realizando através de ações próprias ou no escopo de outros protocolos de cooperação assinados com importantes organizações. A ABL participou de ação social no Morro do Preventório, em Niterói, por meio de doação de livros. No âmbito dessa iniciativa, o Comitê de Solidariedade, a ABL e a Câmara dos Deputados firmaram parceria com a ONG Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, para a distribuição de 4.500 livros e cestas básicas de alimentos não perecíveis à população que passa por necessidade nesse momento de pandemia. A ABL e o Centro de Instrução Almirante Silvio de Camargo realizaram entregas de livros na fragata Independência, no navio veleiro Cisne Branco e no navio Escola Brasil. As embarcações entregaram os livros nas cidades de Funchal, capital da Ilha da Madeira, e em Lisboa, ambas em Portugal, e em Praia, Cabo Verde. A Academia Brasileira de Letras, por intermédio do arquivo Múcio Leão, participou da 4ª Semana Nacional de Arquivos, de 8 a 14 de junho. Criado pelo Conselho Internacional de Arquivos, o evento segue um tema a cada ano, sugerido pelo Conselho. Para 2020, o mote foi Empoderando a Sociedade do Conhecimento. A Academia Brasileira de Letras, em parceria com a Cinemateca do Museu de Arte Moderna e com o apoio do Espaço Itaú de Cinema, encerrou o primeiro ciclo, a Fundação do Cinema Brasileiro, do projeto da Cine Academia Nelson Pereira dos Santos, com a exibição do filme Rio 40 Graus, de Nelson Pereira dos Santos. A coordenação do ciclo coube ao acadêmico Carlos Diegues. O primeiro filme do ciclo Esse Mundo é um Pandeiro foi o Carnaval Atlântica, de José Carlos Bulli, dentro do que mostrará também Alegria de Viver, de Watson Macedo, e Nem Sansão nem Dalila, de Carlos Manga. A atuação individual dos acadêmicos, através de palestras, debates, lançamentos de livros e prêmios, está registrada na versão digital do relatório anual, que todo mundo pode encontrar no site da Academia Brasileira de Letras. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Merval Pereira, pelas suas palavras e por mostrar como e quanto a diretoria, juntamente com a compreensão dos acadêmicos, se preparou para levar adiante, em um momento tão difícil quanto o atual, e em outra faixa, num campo mais virtual, mas também no campo fraterno, toda uma série de atividades. Muito obrigado, acadêmico Merval Pereira. Eu dou posse à nova diretoria, eleita para o exercício de 2021, assim constituída por mim como presidente, Marco, secretário-geral, acadêmico Merval Pereira, primeiro secretário, acadêmico Antônio Torres, segundo secretário, acadêmico Edmar Lisboa Baixa e tesoureiro, acadêmico José Murilo de Carvalho. E agora peço licença a todos para, da tribuna, realizar o discurso de posse. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, minhas senhoras e senhores, amigas e amigos internautas.
A pandemia obriga ao distanciamento social para quebrar a cadeia da transmissão do vírus. Cuidados inegociáveis diante dos casos que aumentam dia a dia. Já ultrapassamos 180 mil mortos, um número absolutamente assombroso. Será preciso, aliás, identificar os corpos sepultados em muitas partes do país, especialmente no Amazonas. Não é mesmo assim, Ailton Krenak? Não pode haver na morte outra morte. Cada corpo, aliás, exige o próprio nome. A mais sentida solidariedade às vítimas e às famílias enlutadas. Compartilhamos, aliás, os sofrimentos dos pais das meninas, Emily Victoria, 4 anos de idade, e de Rebeca Beatriz, 7 anos, feridas mortalmente pelas armas. Enquanto não houver culpados, somos todos réus. E a elas eu dedico essas palavras, às 2 meninas. Façamos, por favor, 1 minuto de silêncio. O ano de 2020 foi de tempestade perfeita. A eclosão da pandemia, a negação da realidade, a politização sanitária e a democracia hipertensa. Ouvimos frases impensáveis, dignas de uma antologia do horror. Houve quem temesse a morte de CNPJs, indiferentes a dos CPFs. Mero eufemismo cartorial que considera a vida humana apêndice da economia, commodity da indústria, carvão para queimar. A metáfora ígnea, aliás, devastou partes da Amazônia e Pantanal. E a pandemia incidiu sobre os povos indígenas, sitiados pelo fogo e pelo garimpo dos comedores de floresta, Urupi-Uapopê, como lembra Brice Albert. O debate desceu a níveis ilíquidos e não recomendáveis. Promoveu a ignomínia do racismo, a agressão ao Estado laico e delírios golpistas. Diante da terra em transe, queridas acadêmicas e acadêmicos, queridos amigos da Academia Brasileira de Letras, diante da terra em transe, decidimos que a posse da diretoria não podia passar em branca nuvem. A cerimônia é prova de vigor, exercício da cultura da paz na distopia. As instituições culturais não podem calar sua voz, nem tampouco deixar de cumprir seu destino. O Salão Nobre está deserto. Faltam rostos, sobram cadeiras, mas atenção, é um deserto povoado, na luz sutil da desmentida ausência. Estamos em rede, agora, nas mídias sociais. Como não fazer memória deste vazio? Memória das potências que ampliam os limites do salão e da alma. Senhoras e senhores, a liturgia da posse era e deverá ser um dever kantiano. Todavia, subsiste algo inadiável e já não sei por onde começar. Sejamos fortes para buscar saídas. Não posso hesitar quando a realidade vocifera mostrando-se impiedosa. A grande aceleração abriu feridas no sistema Terra. O projeto de crescimento ilimitado requer sua paga. Tornou-se impossível rolar a dívida. A era geológica do capital, o assim chamado capitaloceno, hipotecou todo o futuro. Cessaram as nuvens, perdemos o azul, ausentes o sol e a lua, fugiram as estrelas. Custa dizer, mas vou ao ponto. E sem rodeios. A abóboda celeste caiu. Ouviram muito bem. O céu desabou. Um vazio descomunal, vazio como o céu de Pirandello, maior
Que angústia de Pascal. Não foi por falta de aviso. Davi Copenaua e Yanomami disse 1000 vezes que se não impedíssemos o desmatamento, a queda seria fatal e irreversível. Foi justamente o que se passou. Cometemos um crime ominoso. Perdemos a floresta, perdemos Gaia. Furiosos e desalojados, os celestes ensaiam resposta. Os deuses celestes, todos os deuses. Parte de nós saiu despedaçada com o fogo de Prometeu, engolindo o nosso planeta. Porque o céu, senhoras e senhores, o céu é feito de peles e camadas, inúmeras instâncias e dimensões. Há muito céu guardado no céu. Quanta metafísica suspensa. O mistério transparente do azul, sonho e poesia, beleza e infinito. Sempre houve céu. Nunca deixou de haver céu, perdido agora neste chão de iniquidades. Estamos em 2050, no coração de Devastópolis, entre o deserto do Pantanal e a savana amazônica. O tempo das catástrofes passou. Navegamos no pós-apocalipse. Rios de amônia e mercúrio escorrem pesados. Não há peixes. A água potável acabou, substituída por um líquido industrial reciclado. Calor tremendo. Só os répteis se multiplicam. A flora limita-se a mangues de gigogas. As poucas árvores, desprovidas de beleza, seguem cansadas. Os pássaros perderam suas virtudes ápteros e afônicos. A humanidade não chega a 4 bilhões e a expectativa de vida é de 52 anos. O ciclo das pandemias, de que a atual SARS-CoV-2 foi a antessala, abriu a caixa de Pandora. Os negacionistas do futuro seguem coerentes. Insistem na inocência do carbono, é um livro que não merece comentário. Insistem na inocência do carbono, para não mencionar, por ironia, eu acrescento, a bondade do plutônio, a exploração da Lua e Marte após o esgotamento da Terra. Padecem todos o mesmo não saber que o DSM do século 22 registra como agnosite, doença de quem ignora e se enaltece da própria ignorância. Defendem a platitude da terra, ça va sans dire, e das mentes. A idolatria das leis de mercado com indisfarçável antipatia a Keynes, considerado um líder perigoso e revolucionário. Uma junta de teólogos governa o mosaico do antigo ecúmeno, reduzido a um longo arquipélago de biomas devastados. Mas, por favor, não desanimem. Não pensem que escolhi tema ingrato simplesmente porque vivemos tempos ingratos. Sei que deveria ser mais otimista, confesso o desacerto e já me arrependo. O final será mais leve. Estamos falando de um futuro distante, talvez ainda reversível, a depender do conjunto de nossas atitudes. De mais a mais, senhoras e senhores, acadêmicas e acadêmicos, queridos amigos, de mais a mais, há sempre boa notícia, mesmo quando não. Em 2050, por exemplo, os guaranis alcançaram a terra sem males, o Uvi Maranhão, a grande terra sem males. E falo dos guaranis porque estiveram na Academia Brasileira de Letras e utilizaram a própria língua e o português convidados para que fossem ouvidos. Os Yanomamis, meu querido Davi, querido xamã Davi, os Yanomamis, de algum modo começam a recompor o firmamento. A cidade de Compost, visitada por Donna Haraway, ensina a afinidade entre as espécies, a simbiose de humanos, por exemplo, e borboletas, a famosa geração das Camilas.
Não falo de países, porque a obsessão com o Estado mínimo decretou o fim das grandes extensões geopolíticas. Há um poeta glosado nesse século 22, do pós-apocalipse, de uma língua escura e suave, que primeiro direi na sua própria língua, que não será difícil entender, e depois na nossa língua. Soracqua, la quale è molto umile et preziosa et casta. Sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti com coloriti fiori et erba. Todos conhecem, irmã água, que é muito humilde e preciosa e casta. Nossa terra, mãe e irmã, que nos sustenta e governa e produz diversos frutos com coloridas flores e ervas. Ao fim desse poema, lido no século 22, todos suspiram saudosos e cobrem de furor e de insulto os antepassados, nós, que pouco ou nada teríamos feito para impedir a quebra do céu. Senhoras e senhores, voltemos ao salão do futuro para este salão nobre da Academia hoje, dia 11 de dezembro de 2020, esse ano palíndromo e aziago. Mesmo de portas fechadas, a Academia Brasileira de Letras não deixou de cumprir sua agenda solidária e cultural. Edgar Morin, nosso sócio correspondente, publicou, na contramão dos extremos, um precioso ensaio sobre o valor da fraternidade. E justamente a Academia Brasileira de Letras atuou em chave fraterna em asilos, prisões, hospitais, periferias, centros de ensino. Quando possível, incluiu um livro na cesta básica, porque voltamos, o Brasil e o mundo, à geografia da fome. Mas nem só de pão. A cultura também é fome de liberdade. Acabamos de doar um conjunto de livros da Cidade de Deus, ainda em processo, e mediante acordo com a Câmara dos Deputados, destinaremos em alguns dias volumes às comunidades quilombolas do país, seguindo as indicações da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. O site da Academia marcou presença na cultura brasileira e inspirou diversas casas de cultura, instituições, para que ampliassem suas atividades. E nós também ampliamos intensamente o número de visitas e inscrições. Assinamos protocolo de amizade com as academias de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, para estreitar nossa raiz fundamental com a África. Organizamos também o primeiro congresso da Academia Brasileira de Letras com as suas co-irmãs latino-americanas. Encontro memorável para discutir a missão das academias no mundo contemporâneo, para além da pandemia. E responderam todos a Rubén Darío, poeta do azul, de las epidemias e de las academias, livra-nos, Senhor. Que o Senhor nos livrasse das academias e das pandemias. Encontramos uma dialética para vencer uma e outra dentro de um processo mais amplo, mantendo a tradição e olhando para o futuro. Com a vacina e com o que poderá acontecer no próximo ano, porque tudo permanece incerto, quem sabe possamos de fato retomar o contato presencial, o face a face tão estimado em aldeias e periferias, unidades socioeducativas e espaços de privação de liberdade, porque, senhoras e senhores, a leitura é um direito fundamental. A propósito de menores em conflito com a lei, relata um episódio no centro Dom Bosco, o antigo Padre Severino, Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Certa feita, numa dessas visitas, vi uma cidade feita com Lego, que incluía acessibilidade e cuidados com a natureza. Jovens de distintas facções sonharam juntos, atenção, sonharam juntos, jovens de distintas facções, uma estética da inclusão, aquela que eles jamais conheceram. Como perder a esperança?
As instituições brasileiras precisam abrir suas portas e janelas para que todas se tornem mais coloridas e diversas, com a presença de afrodescendentes e povos originários. Meus amigos, assumir a diferença significa ampliar a emancipação, combater o racismo e democratizar a República. Não queremos a entropia do mesmo. Somos todos aqueles que aqui estão, os imigrantes também, meus pais já falecidos, somos todos brasileiros. Esta é uma república de etnias. Somos filhos do plural. Pretendemos ampliar em 2021 o setor de lexicologia e lexicografia, arquivo e bibliotecas da Academia Brasileira de Letras. Como diz o Jorge Lima no poema, se tudo der certo, né? Chegou o inverno, Zefa, diz o poema de Jorge Lima, o amado Jorge de Lima. Tudo isso, diz Zefa, vamos dizer, só com os poderes de Jesus Cristo. Claro que o poema de Jorge Lima traçava uma utopia desmedida, bela, e de que todos somos merecedores. O que eu quero dizer, é claro, voltando ao tema, que se de fato a incerta economia permitir, nós daremos esse grau de profundidade nas tarefas estritamente acadêmicas. Será um ano acerbo, a economia não está nos melhores dos mundos, e se nós, nessa casa, não tivéssemos tomado, a diretoria e os acadêmicos, em consonância, medidas fortes, não estaríamos aqui neste fim de tarde. A boa nova é a retomada, com o patrocínio da Light, do Prêmio Machado de Assis. Não é uma vitória apenas para a Academia Brasileira de Letras, retomando as suas tradições, mas é também para o sistema cultural brasileiro. E trabalhamos também em outras frentes. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, a saudade é compartilhada por todos nós. Olho para este plenário vazio, que a prudência obrigou a que permanecesse vazio, embora a nossa comunicação tenha sido sempre muito intensa em todos esses meses, e olho para as cadeiras reconquistando a efígie, o rosto, o coração, o batimento cardíaco e a alma de todos nós, meus queridos amigos, de quem tenho tanta saudade. Nós trabalhamos muito esse ano em consonância, e o face a face também precisamos dele, porque nos olhos é que se dá o primeiro contato, a primeira forma de abrigar a diferença. As diferenças que nos constituem, graças a Deus, porque aqui somos todos diferentes. Só não abrimos mão do diálogo plural, da fraternidade, para construir na belíssima diferença que nos diz a conjugação do trânsito, da vida e da intensidade desta academia. Todos iguais e todos diferentes. Agradeço a todos a prova imerecida para mim da generosidade dos colegas, que foi maior do que a competência da presidência. Muito obrigado. Cada ação que tomamos foi resultado do consenso e compromisso com a academia, compromisso institucional. A governança remota da academia foi altamente desafiadora. Um delicado equilíbrio para contemplar todo esse processo, o que nos une, as obrigações que nos unem, as formas da responsabilidade que nos apertam e as respostas que nos correspondem. A criatividade foi nosso lema. Teremos de recomeçar de um grau zero. O apoio de todos foi essencial. De todas as senhoras acadêmicas e dos senhores acadêmicos foi essencial para a refundação administrativa da Casa, desde 2018. Agradeço a diretoria, assim constituída, Merval Pereira, secretário-geral, Antônio Torres, primeiro secretário, Edmar Baixo, segundo secretário, José Murilo de Carvalho, tesoureiro. Agradeço também aos acadêmicos Alberto Venâncio, diretor das bibliotecas, acadêmico Cícero Sandrone, diretor da Revista Brasileira, acadêmico Evaldo Cabral de Melo, diretor das publicações, acadêmico Geraldo Holanda Cavalcante, diretor dos Anais, e acadêmico José Murilo de Carvalho, diretor do Arquivo. Meu obrigado a todos os acadêmicos, porque, insisto, o presidente não é senão um corifeu. Ele fala porque está momentaneamente entre iguais, assumindo a sua responsabilidade. Mas a Academia Brasileira de Letras, ela é, sobretudo, disso me orgulho, uma república e um colegiado.
mas também quero deixar consignado o meu agradecimento a todos os funcionários, sem exceção, que compreenderam a reengenharia da Casa de Machado e a ela se dedicaram com denodo e lealdade. Naturalmente a dona Carmen, a dona Lúcia Depp, a nossa administradora, Ana Paula. Em nome dessa tríade, eu estendo a todos o meu profundo reconhecimento e já confesso aqui a minha dívida com a República dos Acadêmicos e com os funcionários. Senhoras e senhores, caríssimas amigas e amigos, prometi que o fim seria leve. Prometi. Espero que sim. Se conseguir encontrar forças, porque é preciso também muita imaginação e teimosia para encontrar leveza nos tempos atuais, que terão todas as qualidades e vícios e virtudes, mas tem faltado leveza. Tentarei, senhoras e senhores, tentarei. Talvez mediante a ideia de cosmopolítica de Isabel Stengers, costuma-se dizer Stangers, mas enfim, é Stengers o nome dela. Na passagem do consenso para a aliança, unindo natureza e cultura sem cisão, quando poetas e cientistas constroem pontes de amizade, como esses adolescentes que acabo de citar agora, no Centro Dom Bosco, que construíram Lego, de facções diversas, ia eu dizendo antes, e que nem por isso deixaram de pensarem juntos uma cidade que quase nunca é pensada em conjunto solidário e fraterno. Eu confesso que não poderia recusar hoje um viés antropológico na inconstância da alma selvagem para ficar com Viveiros de Castro. E não poderia esquecer tampouco, num âmbito pessoal, a minha querida professora Lívia Barbosa, da Federal Fluminense, que me iniciou nos meus anos 20 em Lévi-Strauss. Cada sistema etnográfico é, sobretudo, uma epistemologia. E hoje, uma espécie de SOS. Penso no futuro de Gaia e no xamã da floresta, Davi Copenaua, a quem me dirijo agora. É com ele que passo a falar agora, exatamente com você, Davi. Caro Davi, querido Davi, mil vezes querido Davi, queremos sonhar com você a terra. Estamos cansados, como você disse certa feita, de sonharmos apenas com quem somos. Você tem toda a razão. E peço que você nos ensine, Davi Copenaua, a sonhar junto com você, para que possamos sonhar a terra na sua grande e generosa extensão. Davi, por favor, convoca os chapires, convoca os espíritos da floresta, para evitar que o céu desabe. É infinito, Davi, é infinito o número de deuses e de estrelas. Melhor que tanto peso não recaia sobre nossos ombros. É tanto peso que temos hoje. Se o céu cair, não teremos condições, ou quem sabe, talvez encontremos condições criativas para soerguê-lo juntos. Se o céu cair, vamos soerguê-lo juntos, impedindo a chauara, essa fumaça tóxica dos metais, a perigosa feitiçaria do capitalismo, excessivo, exacerbado, devastador, do capitaloceno, dizemos no início. Façamos tudo isso protegendo as terras indígenas e fiscalizando-as, segundo o espírito da Carta da Terra, atacando o fetiche da mercadoria, aguarrás do campo subjetivo, que nos destrói a todos e nos torna mercadoria para outras mercadorias. Queremos um humanismo pleno, que reconheça, no entanto, que a vida, como diz um grande teólogo, a vida humana é um subcapítulo da vida. Não podemos perder essa ideia errônea. Devemos perder, aliás, desculpem, a ideia errônea, estou improvisando, essa ideia errônea de que nós somos o centro do processo, os grandes imperadores do planeta, e assim somos capazes de destruí-lo e devastá-lo. Estamos todos juntos no planeta. Não há partes que se salvarão independentemente de outras partes, se o planeta naufragar. Você sabe disso, Davi, você tem ensinado isso para nós. Querido Davi Copenaua, vamos considerar o nosso corpo como fruto de Gaia. Vamos buscar, Davi, juntos, você liderando, vamos buscar
alianças tentaculares, fraternas, e, sobretudo, solidárias com a vida. Apostando no decréscimo sereno, na economia circular e sustentável. Sei que muitos não gostam de Serge Latouche. Sei que muitos não gostam de ouvir Piketty, quando o próprio Piketty diz a taxação das grandes fortunas. Senhoras e senhores, querido Davi, a desigualdade social fere o metabolismo da Terra. Fere profundamente. Nossa híbris é imensa. Lutamos contra o relógio. Sem a redenção de um Édipo em Colono, ele não sabia, enquanto nós sabemos. Portanto, para Édipo houve redenção. Para nós, melhor fechar os olhos ou arrancá-los? Eis um falso dilema. Precisamos arrostar os desafios de olhos abertos. Se o céu cair, meu querido Davi, um misto de delicadeza e força poderá reposicioná-lo. Todos os saberes convocados, como dizia a Câmara Cascudo num livro belíssimo, Tradição, Ciência do Povo. Todos os saberes convocados, isso faz parte da cosmopolítica. Tratemos da floresta e de seus povos, das cidades assimétricas, de nossos rios. A mente lúcida e as mãos firmes para retesar as cordas e içar o azul do céu a grandes alturas. Não podemos perder um só Deus, começando por Omome, o seu Deus, Davi Copenhague, o Deus dos Yanomamis, e também o colibri de Tupã, nos Guaranis, na tradição do Aivuraputá, e os deuses Arabeté. Só assim, como disse um profeta, o lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo se deitará ao lado do cabrito, e a vaca e o urso passarão lado a lado. A Terra pode continuar girando em torno do Sol, ainda que devastada, sem a nossa presença. Mas não podemos perder a memória frágil e sublime, escura e luminosa do humano, de nossos filhos, de nossos ancestrais. O tempo corre, a nostalgia do mais não recua. O rosto do futuro cresce em nosso espelho. O rosto misterioso e seios fartos, inteiramente feminino. Começam as dores do parto. Sentimos desde já sua beleza. Não abandonemos a nossa capacidade de futuro e de esperança. Senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, agradeço a atenção dispensada, peço que relevem a intensidade das palavras, um pouco o sangue italiano que ocupa o sangue brasileiro, ou talvez o contrário. Quero desejar a todos, quero pedir a todos que agora passemos a ouvir, para nossa alegria, a apresentação da música A Lâmpada e a Âncora, do Kiko Horta, acompanhado pelos instrumentistas David Chiu no violoncelo e Franklin da flauta. O Kiko Horta ao piano e o arranjo para cello e flauta é de Inês Perdigão. Vamos ouvir.
Muito obrigado, Kiko Horta. A música ela é absolutamente indispensável, uma espécie de fio de Ariadne para combater o labirinto do presente e o labirinto em que a humana condição se vê tantas vezes, em que se vê desafiada. Eu quero desejar a todos os acadêmicos, as amigas e amigos da Academia Brasileira de Letras, aos internautas, quero deixar essa mensagem de paz, de fraternidade. Eu desejo a todos um feliz 2021, boas festas e que a esperança do próximo ano, de um ano mais gentil, nos aproxime e nos reconcilie sob a cultura da tolerância, sob o sentimento fraterno e o sentimento da paz. Um grande abraço a todos, virtual. Depois nos abraçaremos intensamente. A todos um abraço muito fraterno. Obrigado e declaro encerrada a sessão.